Então, nos estudos do Evangelho, segundo o Espiritismo, nós paramos no capítulo 5, perda de pessoas amadas e mortes prematuras. 21. Quando a morte vem ceifar nas nossas famílias, levando sem moderação as pessoas jovens, ao invés das velhas, dizeis frequentemente: Deus não é justo, uma vez que sacrifica esse que é forte e pleno de futuro para conservar aqueles que viveram longos anos plenos de decepções. Uma vez que leva aqueles que são úteis e deixa aqueles que não servem mais para nada. Uma vez que parte o coração de uma mãe, em a privando da inocente criatura que fazia toda a sua alegria. Humanos, é nisto que tendes necessidade de vos elevar acima do terra a terra da vida, para compreenderdes que o bem, frequentemente, está onde credes ver o mal. A sábia providência, aí onde credes ver a cega fatalidade do destino. Por que medir a justiça divina pelo valor da vossa? Podeis pensar que o Senhor dos mundos queira, por um simples capricho, vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem um objetivo inteligente. E o que quer que aconteça, cada coisa tem sua razão de ser. Se perscrutasseis melhor todas as dores que vos atingem, nelas encontraríeis sempre a razão divina, razão regeneradora. E vossos miseráveis interesses seriam uma consideração secundária, que relegaríeis ao último plano. Então, nós já comentamos também várias vezes, né? Que somente a partir do momento em que nós começarmos a olhar a vida do ponto de vista espiritual, é que nós conseguimos encontrar amparo e justificativa para tudo o que acontece, né? Em nossa vida ou na vida de pessoas que nós conhecemos, pessoas até próximas da nossa família, pessoas conhecidas da nossa sociedade, que justifique esses eventos, né? Por que uma pessoa tão jovem parte muitas vezes antes de outras pessoas que vêm aí, ficam 100 anos numa encarnação, ou pessoas más vêm e permanecem mais tempo, pessoas boas partem antes, né? Aonde estaria a justificativa disso se não fosse pelo ângulo espiritual? Aonde estaria a justiça de Deus nisso? Ficaria difícil de explicar se não fosse do ponto de vista espiritual, pelo qual nós estamos aprendendo que o mundo verdadeiro é o espiritual e é para lá que todos nós retornaremos, cedo ou tarde. E aqueles que vão antes, eles estão recebendo um prêmio, na verdade, né? E nós, como nós enxergamos o ângulo de terrestre, como diz aqui, nós não conseguimos compreender isso, né? É duro, é difícil, ninguém quer, né, que os nossos parentes se vão, porque a gente sente a dor da partida, né? Mas, a partir do momento em que nós aprendemos do ângulo espiritual, nós sabemos que, por mais que doa, essas pessoas estão indo antes, mas estão indo para o retorno ao seu lar verdadeiro, que é a pátria espiritual. E que um dia nós também iremos e nos reencontraremos, né? E que lá é a verdadeira pátria, né? De lá nós viemos por um período que teremos que conviver nessa encarnação e retornaremos novamente. Então, a partir do momento que nós avaliarmos por este ângulo espiritual, nós começamos a aprender por que acontece tudo isso que nós enxergamos ainda como uma tragédia, né? Enxergamos isso como um mal. E como diz aqui, muitas vezes aquilo que nós enxergamos como um mal
é do nosso ponto de vista. Do ponto de vista das leis de Deus, não é. Então nós temos que ir cada vez mais se habituando a enxergar as coisas desse outro ângulo, para que nós encontremos as explicações para as dificuldades que nós estamos enfrentando e iremos ainda continuar enfrentando em nossa encarnação atual. Crede-me, a morte é preferível para a encarnação de 20 anos, a esses desregramentos vergonhosos que dessolam as famílias honradas. Partem o coração de uma mãe e fazem antes do tempo branquear os cabelos dos pais. A morte prematura frequentemente é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que se encontra, assim, preservado das misérias da vida, ou das seduções que o teriam podido arrastar à sua perdição. Aquele que morre na flor da idade não é vítima da fatalidade, mas Deus julga que lhe é útil não permanecer por mais tempo sobre a terra. É outra coisa que a gente precisa analisar, é que quando nós já estamos prontos para ajudarmos a fazer o nosso plano reencarnatório, antes de virmos na encarnação, nós muitas vezes escolhemos, por um determinado motivo, passar por certas dificuldades e até mesmo doenças ou desencarnes, caso nós nos desviemos da nossa missão, para que com isso nós não venhamos a adquirir dívidas maiores do que as que já temos, né? Então, digamos, a título de exemplo, nós escolhemos vir aqui e exercer determinada atividade dentro de uma sociedade útil a todos e que vai nos elevar e trazer méritos no nosso retorno ao plano espiritual. Mas nós viemos para cá e acabamos, em virtude do esquecimento natural, se envolvendo demais com as vivências terrenas e os prazeres da vida cotidiana e da vida do corpo, enfim, e esquecemos o lado espiritual e acabamos não exercendo essa atividade que nos elevaria moralmente e nos entregamos a esses prazeres. Mas pode acontecer que nós, fazendo isso, tenhamos escolhido um gatilho no plano reencarnatório que, caso nós desviarmos o nosso objetivo, haveria um desencarne para que nós não adquiramos mais dívidas do que as que viemos resgatar, né? Então seria um meio de adquirir uma doença ou um desencarne, para que nós, voltando para lá, a gente lembre de novo aquele compromisso, aquela meta que a gente tinha, né? E nós vimos também que a maioria de nós vem e acaba não exercendo nem 50% do plano reencarnatório que nós acabamos fazendo do outro lado, né? Justamente por isso, porque chegamos aqui e acabamos esquecendo esse compromisso com o lado espiritual, nos envolvemos demais com o dia a dia terreno, com as dificuldades, com os prazeres, né? E muitas vezes, por isso que a própria riqueza é um teste, né? As pessoas dizem, eu queria ser rico, mas a riqueza já é um teste, né? Porque se nós não fizermos um bom uso da riqueza, nós vamos adquirir mais débitos do que se nós formos pobres e não temos todo aquele bem material para usufruir, né? Então, se nós formos olhando por esse ângulo, quanto mais nós nos privarmos de certas coisas, mais fácil é de nós nos conduzirmos pelo bom caminho. Enquanto que mais envolvidos com as coisas terrestres, é mais fácil de nos desviarmos dos nossos objetivos, que são sempre espirituais e de melhoria moral. Então, enquanto nós não enxergamos esse ângulo das coisas, a gente não consegue ter as explicações, né, do dia a dia da nossa vida. Então, sempre devemos analisar desse ângulo espiritual, uma vez que agora nós estamos sabendo que as coisas funcionam assim.
Daí a gente vai começar a encontrar as explicações para muitas coisas que a gente enxerga, né, como uma tragédia, um mal. E como diz aqui, é porque a gente enxerga ainda desse ângulo restrito nosso material. É uma horrível infelicidade, dizeis, que uma vida tão plena de esperanças seja tão cedo cortada. De quais esperanças quereis falar? Das da terra, onde aquele que dela se vai, teria podido brilhar, construir seu caminho e sua fortuna? Sempre essa visão estreita que não pode se elevar acima da matéria. Sabeis qual seria a sorte dessa vida tão plena de esperança segundo vós? Quem vos diz que ela não poderia ser cheia de amarguras? Contais, pois, por nada as esperanças da vida futura, já que preferis as da vida efêmera, que arrastais sobre a terra. Pensais, pois, que vale mais ter uma posição entre os homens que entre os espíritos bem-aventurados? Então nós vimos também, né, que a nossa vida futura, ela não, quando nós passamos para o lado espiritual, ela não reflete os cargos que nós ocupamos aqui, né? Então, se aqui nós ocupamos altas posições, tanto na sociedade como nos meios políticos e em qualquer outra, quando nós passamos para o outro lado, o mais humilde dentre os irmãos que estão vivendo na Terra podem ter adquirido já uma elevação moral melhor do que os mais abastados que vivem nas reencarnações atuais. Por isso que Jesus já dizia, o meu reino não é deste mundo. Então, por mais que uma pessoa tenha um cargo elevado nessa encarnação, quando passar para o lado de lá, isso não vai contar. O que vai contar é aquilo de bom que ela faz, é aquilo de bom que ela aprendeu nessa encarnação e aquilo de útil que ela fez principalmente aos irmãos, principalmente aos nossos irmãos menores que precisam de ajuda de alguma forma, né? Seja tanto de ajuda material quanto de ajuda de um ombro amigo para ajudá-los a escutar nas suas horas difíceis. Então, quanto mais fizermos nesse sentido, mais nos elevamos ao plano espiritual. Ao contrário dos que ocupam altos cargos aqui, né? Independente desses cargos, quando retornarem ao ponto, ao retorno à vida espiritual, estes só levarão daqui aquilo que conquistaram moralmente e espiritualmente. Regozijai-vos ao invés de vos lamentar, quando apraz a Deus retirar um de seus filhos deste vale de misérias. Não há egoísmo em desejar que ele aí permanecesse para sofrer convosco? Essa dor se concebe naquele que não tem fé e que não vê na morte uma separação eterna. Mas vós, espíritas, sabeis que a alma vive, melhor desembaraçada do seu envoltório corporal. Mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, bem perto. Seus corpos fluídicos vos cercam, seus pensamentos os protegem, vossas lembranças os embriagam de alegria, mas também vossas dores desarrazoadas os aflige, porque elas denotam uma falta de fé e são uma revolta contra a vontade de Deus. Nós já recebemos comunicações aqui de desencarne por Covid. E o que o Espírito falou foi que foi um merecimento, ao contrário das visões que nós costumamos enxergar, né? Porque
no plano reencarnatório estava para desencarnar de um câncer, que seria uma morte muito sofrida e dolorida. E por merecimento, por já ter encontrado a sua busca espiritual, esse espírito recebeu então uma atenuação no seu desencarne e desencarnou por Covid. E não sentiu nada, quando acordou já estava do outro lado, no hospital, no plano espiritual. E por já ter conhecimento da vida espiritual, então foi bem mais fácil esse desenlace. Então é só um exemplo do que nós acabamos de estudar aqui, né? Indo ver do ângulo físico nosso, a gente vê como uma tragédia. Os entes queridos que perderam esse espírito sofrem, choram. É normal sentir a perda, né? Sofrer e chorar. Mas para o espírito foi um merecimento, porque ele retornou à pátria espiritual e retornaria de uma forma mais dolorosa. E recebeu um mérito pela condição dele já estar estudando e já estar numa condição mais evoluída. Então foi no desencarne pelo Covid. Então é um exemplo de que quando a gente olha de outro ângulo, a gente começa a encontrar outras respostas, né? Enquanto que a gente se nos prendermos a olhar as coisas ainda desse ângulo terreno, a gente não vai encontrar explicações para muitas coisas que acontecem, né? E daí é aonde a gente vai achar a justificativa para a justiça de Deus. Digamos que é Deus permitindo acontecer essas coisas com essas pessoas, porque nós estamos enxergando desse ângulo, né? Então tudo isso tem as explicações, né? Tem as leis perfeitas e imutáveis criadas por Deus, e cada um de nós respondendo a essas leis, colhendo os frutos daquilo que foi plantado. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações de vosso coração, chamando esses entes bem-amados, e se pedirdes a Deus para os abençoar, sentireis em vós essas poderosas consolações, que secam as lágrimas, essas aspirações maravilhosas, que vos mostrarão o futuro prometido pelo soberano Senhor. Sanson, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, 1863. Então agora vamos entrar num outro assunto que também ele segue em sequência, né? A esse assunto aqui abordado. É que quando morre uma pessoa boa, geralmente a gente diz: por que essa pessoa boa morreu e o fulano de tal, que era um vizinho, que é um vizinho incomodativo, esses ficam incomodando. E a outra pessoa, que é uma pessoa tão boa, se vai, né? Então, se fosse um homem de bem, teria morrido. Dizeis frequentemente, falando de um homem mau, que escapa de um perigo. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Pois bem, dizendo isso, estais com a verdade, porque, efetivamente, ocorre que muitas vezes Deus dá a um espírito, jovem ainda, nos caminhos do progresso, uma prova mais longa do que a um bom que receberá em recompensa do seu mérito, o favor de que sua prova seja tão curta quanto possível. Assim, pois, quando vós servis desse axioma, não duvideis que cometeis uma blasfêmia. Se morre um homem de bem, cuja casa ao lado seja a de um homem mau, apressai-vos em dizer: gostaria mais que este se fosse. Estais grandemente errados, porque aquele que parte terminou sua tarefa, e aquele que fica talvez não a começou. Porque quereríeis, pois, que o mal não tivesse tempo de acabar e que o outro permanecesse preso à gleba terrestre? Que diríeis de um prisioneiro que tivesse cumprido sua pena e que se retivesse
na prisão enquanto que desse a liberdade àquele que desse a liberdade àquele que a ela não tinha direito? Sabei, pois, que a verdadeira liberdade está na libertação dos laços do corpo, e que enquanto estiverdes sobre a terra, estais em cativeiro. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender, e crede que Deus é justo em todas as coisas. Frequentemente, o que vos parece um mal é um bem, mas as vossas faculdades são tão limitadas que o conjunto do grande todo escapa aos vossos sentidos obtusos. Esforçai-vos por sair pelo pensamento da vossa esfera estreita, e à medida que vos elevardes, a importância da vida material diminuirá aos vossos olhos, porque ela não vê se vos apresentará senão como um incidente na duração infinita da vossa existência espiritual, a única existência verdadeira. Fenelon, Sens, 1861. Então essa é uma explicação dada por esse espírito em Fenelon em 1861, né, quando foi feita então a indagação sobre esse tema, né? Por que as pessoas pensam dessa forma? Então a gente sabe que aqui continua dizendo, né? Nós devemos olhar sempre do ângulo espiritual. Se nós não aprendermos a olhar as coisas desse ângulo, o sofrimento vai ser bem maior, né? Nós não vamos encontrar explicações e vamos nos revoltar, como acontece com muitas pessoas que acabam se revoltando contra Deus, culpando Deus, se revoltando, indagando como Deus permite tantas atrocidades, tantos desenganos, tantos desatinos, tanto sofrimento para pessoas, e muitas vezes pessoas boas, né? E as pessoas boas se indo, se vão, e outras ruins ficando, incomodando, né? Então é porque essas pessoas ainda têm aprendizado ao longo do caminho, né? E as pessoas boas, elas já estão retornando para casa. É como o aluno que concluiu a sua série, né? No final do ano, concluiu, passou, ele vai para casa nas suas férias para no próximo ano ele continuar numa outra etapa, né? Enquanto que aquele que não passar, ele vai ter que repetir. E os que vão ficando em recuperação é aqueles que ainda têm algo a fazer, que ainda não chegou o momento de ser merecedores desse retorno. Mas essa explicação que foi lida não é justa também. Você vai ver que uma pessoa ruim, má, morreu, é porque já cumpriu a sua tarefa. Mas ali não disse que uma pessoa má morreu e já cumpriu sua tarefa. É só as boas, mas é que é boa no meu ponto de vista, não, às vezes não é. E qual seria a solução então? Não sei qual seria, mas eu também não acho explicação, acho que eu vou morrer de velha sem entender, porque as crianças morrem tão jovens, às vezes antes de nascer ainda, ou mal nascem, já morrem. Eu acho que espírita ou não, as pessoas ficam, sei lá, além de triste, porque a pessoa não viveu aqui ainda. Nós já estudamos isso, né? Mas Você lembra que uma criança, por exemplo, se ela nasce e vive 2 anos, ela tem algo para resgatar de outra vida, né? Ou 2 dias, ou umas horas. Ela tem algo para resgatar de outra encarnação. Aí que entra aquilo que nós estamos vendo de você enxergar o ângulo espiritual, porque tu continua vendo o ângulo físico, o ângulo de uma vida única. Se você continuar vendo desse ângulo, você não vai encontrar explicação, né? É justamente isso que nós estamos estudando desde o começo. É para aprender a enxergar as coisas do ângulo espiritual. Então, se uma criança vive 2 dias, 1 mês, 2 meses, 2 anos, na outra encarnação não está dependendo dela essa vida, né? Essa vida, independente da decisão dela, está sendo levada.
mas levada de retorno ao plano espiritual, que é o plano verdadeiro. Então não há mal nenhum nisso. Mas os pais sempre entram em Mas os desespero, pais né? também têm resgate nisso. Sempre tem um resgate por trás disso, um aprendizado por trás disso. Qual a outra resposta que tu teria para justificar isso? Não teria. Pois é, justamente isso, não encontro, né? Porque a única resposta é essa. Não, ou você acredita em Deus? Acredito. Então a única explicação é o ângulo espiritual, é a vida espiritual. De outro ângulo você não vai encontrar explicações, né? Por Daí exemplo, você não vai encontrar a justiça de Deus nisso. meu sobrinho que se suicidou com 27 anos. Teria que voltar para cumprir o tempo de vida O tempo que de ele vida teria. dele. Digamos que o plano reencarnatório dele seria normal 35 anos. De alguma forma ele desencarnaria, né? Ele vai ter que retornar e viver esses 8 anos. E daí desencarnar. Que seria uma criança que Isso. morreria os 8 Né? Não quer dizer que seja todas elas é essa regra, né? Mas sempre tem uma explicação por trás disso aí. Existe um reparo, nós íamos para reparar coisas feitas, né? Em outras encarnações. Então por isso que a gente estudou que tudo aquilo que nessa encarnação não depende da nossa decisão, que vem sem nós escolhermos, que não dependeu de eu decidir agora, decidir isso, tudo isso tem um porquê por trás disso. Então quando uma criança vive pouco tempo, é para aprendizado dela, resgate dela de alguma forma, que ela precisou aquele tempo, assim como para os pais é um aprendizado. Né? E já recebeu- Digamos assim que foi digamos assim, você tem uma pessoa que você em outra encarnação não se assimilava, né? Não sentia uma atração assim amistosa. Você lá no plano espiritual você decide que você vai reencarnar e para haver uma aproximação entre vocês, essa pessoa que desencarnou prematuramente por suicídio precisa vir e ficar 2 anos encarnada. Ela vai vir e você vai aceitar ela como filho, e nesses 2 anos você vai aprender a amar esse filho, e esse filho vai desencarnar. O que isso vai causar em você? Uma consternação e um amor tão grande que você não vai esquecer desse filho. Quando retornar para lá, você vai aprender que foi uma forma que a vida encontrou de aproximar vocês. E você não vai mais sentir antipatia, raiva, qualquer coisa que fosse por aquela pessoa que você se sentiria de outra vida. Porque nessa encarnação vocês tiveram uma aproximação como mãe e filho. Então você vai aprender a amar essa pessoa de outra forma, né? E ao mesmo tempo ela aproveitou esse período de ajuste para resgatar um erro que ela cometeu. E você para aprender a amar e ver aquela pessoa a partir dali de outra forma, que você não conseguia antes. Né? Então por trás disso tudo existe um aprendizado sempre, né? E já veio o espírito de um bebê, por exemplo, que tenha desencarnado para dizer o que aconteceu, por quê? Os espíritos eles não são bebês, né? Eles são bebês Não, aqui, mas o né? espírito Depois do- que ele retorna, ele vai readquirindo a sua consciência espiritual normal, né? Até ele se tornar um espírito normal de novo e se preparar para uma nova encarnação. Não, ele não é bebê, mas eu quero dizer de uma criança que nem falava, por exemplo, para Vem dar uma mensagem. dizer- para dar uma mensagem, mas ele já vem falando como um espírito já normal, né? E explicando por quê, qual é a necessidade que eles tinham de passar por isso, né? E as explicações são essas, né? Que há uma necessidade, tanto para o aprendizado dos pais, quanto o aprendizado do próprio espírito, quando ele desencarna prematuramente. Mas eles podem vir e Xavier.
Mais a dor? Por hora não.